Então, pessoal, hoje a gente vai estar fazendo essa aula prática para poder estar verificando melhor o tema da aula que fala das substâncias, das misturas, como que ocorrem essas misturas que a gente tem no dia a dia. Então, o que a gente vai estar usando? Então, a gente vai estar usando sal, açúcar, amido de milho, que é mais conhecido como maisena, o óleo comum para a gente usar na cozinha para fazer os alimentos, e os clipes de metal, tá? E aí então eu coloquei em cada copinho, né, são 5 copos, eu coloquei em cada um deles 100 ml de água, tá? Quantidade igualzinha. E foi numerado, né, para a gente poder saber o que tem no copo 1, 2, 3, 4 e 5. E vou usar essa colherzinha de sobremesa como medida para ficar a quantidade igual em todos os copos, tá? Então vamos lá. Então aí até eu coloquei, escrevi aqui, ó, para ficar mais fácil depois de vocês fazerem anotação e lembrarem. No copo 1, então tem 100 ml de água e eu vou acrescentar 2 colherzinhas dessa de sal. No copo 2, a mesma quantidade de água, eu vou colocar açúcar, mesma medida. No 3, eu vou colocar o amido de milho, que é a maisena, a mesma medida, 2 colherzinhas. E no 4, eu vou colocar 2 colheres também de óleo, na mesma medida. E no 5º, eu vou colocar a mesma medida, vou colocar assim alguns clipes, tá? Para ver o que acontece. O objetivo disso daqui é para a gente saber identificar as substâncias que a gente tem aqui e quando a gente adiciona na água, que vai acontecer uma mistura, ou seja, a gente vai misturar as substâncias. A água é uma substância, o açúcar é uma substância, o sal também e assim por diante. E aí a gente vai estar observando o que acontece. Depois que eu misturar, eu vou dar uma mexidinha e aí a gente vai aguardar para ver o que acontece. E aí então vocês depois vão ter que fazer as anotações respondendo às questões. Então vamos lá. O primeiro recipiente, o número 1, a gente vai colocar sal. Então eu venho aqui, eu vou colocar 2 medidas, tá? Com essa colher de sal, tá bom? Venho aqui, venho vindo com um pauzinho, tá? E vou mexer, tá bom? Vou mexer até dissolver esse sal, ou seja, até derreter esse sal na água, tá? Aí depois eu venho no copo 2, vou colocar açúcar. A mesma medida, tô usando o açúcar cristal normal, açúcar grosso mesmo, tá? 2 medidas. E aí eu venho com esse pauzinho e vou medir. Vou medir aqui a quantidade que eu coloquei, vou mexer até dissolver novamente, tá? Aí agora, no terceiro, eu vou colocar o amido de milho, que é a maisena, que a gente usa para fazer o mingau, para fazer bolo, né? Então, biscoitinho. Então, eu vou colocar aqui 2 medidas, olha. Olha lá o que dá para observar já, olha. Tá vendo? Né? Aqui o açúcar, aqui o sal. E a gente, então, vai agora mexer a maisena. Vou falar maisena que fica mais fácil de vocês entenderem, né? Porque maisena é marca. E a professora não tá ganhando para fazer propaganda, né? Mas para todo mundo entender que é a maisena. Aí, fica parecendo um leitinho, né? Mexe para dissolver, derreter todinho. E aí, ó, tá? Mexi para derreter, dissolver, tá aqui. Aí agora, no quarto, eu vou colocar a mesma medida de óleo. 1, 2, aqui.
Aí, ó, vocês já podem ver, olha que bonito. Vou mexer também. Mexer e deixar ali. E, por último, tá? Como a gente assim não tem uma balancinha aqui, é tudo improvisado. Então, eu vou colocar aqui, opa. Vamos ver aqui, tem 4 clips. Vamos colocar mais 4 então. 1, 2, 3, 4. Então tá aqui. Vou mexer, né? Porque eu mexi todos. Vou mexer aqui e deixa ali. Bom, aí então, recapitulando, ó. Água com sal, lembrando que é a mesma medida. Água com sal, água e açúcar. A gente tem que mexer bem até que tudo se dissolva, tá? Mexendo bem para dissolver tudo. Bom, aí então, água e sal, água e açúcar, água e a maisena, água e óleo e os clipes na água, tá? Bom, aí a professora mexeu, tá? Para dissolver tudo. Aí o que que tá acontecendo? O que que vocês vão observar que aconteceu para depois estar respondendo as perguntinhas de atividade. Vou mexer esse aqui. Então, o que que vai acontecer? Então, a gente observa o quê? Quando a gente misturou duas substâncias, água e sal, e mexeu, o que que tá acontecendo? A água mudou de cor, sobrou alguma coisa sem dissolver? Aqui no caso sobrou um tiquinho, mas é porque eu tenho que mexer mais, tá? Mexer mais. E é aquilo que eu vou explicar depois para vocês quando não dissolve tudo. Então aí aqui a água ficou, a mistura ficou transparente, né? Ficou transparente. Se eu pegar esse copo aqui, preparar essa mistura escondida e entregar para minha filha para ela beber, toma esse copo de água aqui. Ela vai tomar sem estar desconfiando que é uma água salgada, porque ela é transparente, né? A mesma coisa é a água com açúcar. Ela também, ó, ficou transparente, né? Se eu for preparar escondido e entregar para alguém tomar, ela não vai perceber que é uma água doce, ok? A não ser quando colocar na boca, que aí então vai ver que tem um gostinho doce. Agora a terceira mistura, ó. Todas essas são misturas. A terceira mistura é a água com maisena. Eu misturei duas substâncias, a água e a maisena. Mudou de cor, mudou o aspecto, né? O cheiro. Então, quer dizer, a gente então tá vendo que isso aqui é uma mistura e que não tá sendo transparente. Então, assim, eu tô vendo que tem alguma coisa misturada aqui, né? E o cheiro também, tem um cheiro característico. Agora aqui, olha, a água e o óleo, misturei a água e óleo, duas substâncias. O que aconteceu? Misturou? Não misturou. Tem alguma cor diferente? Tem. Eu só vou acrescentar mais óleo para vocês verem como fica mais bonito, né? Para poder ver, porque a água e o óleo não se misturam, porque tem a ver com a densidade, que é um dos assuntos que a gente vai estar pesquisando e respondendo. O que que é isso? O óleo, ele é menos denso do que a água, então ele flutua, ele boia. A mesma coisa quando a gente vai fazer uma salada e a gente então põe o limão, o vinagre, o sal e coloca o azeite ou o óleo. Fica aquelas gotículas, né, espalhadas no meio do vinagre, porque eles não se misturam. Então olha aqui como ficou mais bonito aparecendo, olha, né, mostrando a água embaixo e o óleo em cima. Porque como a densidade dele é menor do que a da água, ou seja, ele é mais leve, então ele flutua, ele não mistura, tá? Então isso que mostra que ele não se dissolve, como dissolveu o sal e o açúcar e a maisena,
e ele também não afunda, então por isso que fica suspenso, que a gente fala. Agora aqui na água e os clipes. Então o clipes, como é de metal, apesar deles serem, né, levinhos de metal, levinho, mas o que que acontece? A gente tá vendo, misturou? Não, porque ele tá depositado no fundo. Tá boiando? Não, ele tá no fundo, ele afunda, porque a densidade dele é maior do que a da água. Então, toda coisa que tem a densidade maior do que a da água, ou seja, é mais pesado, ele afunda na água, tá? E aí não vai se misturar, porque ele é de metal, certo? Então, ele afundou. Então, aí no caso, a gente observa que aqui é uma mistura de substâncias? É uma mistura, mas aqui eu misturei a água e o clips. Só que um entrou no corpo do outro, dissolveu? Não. Então, quantas coisas eu estou vendo? Eu estou vendo duas coisas, o clips e a água. Então, a gente classifica como uma mistura heterogênea, ou seja, eu estou vendo duas substâncias misturadas. A água e o óleo. Eu estou vendo quantas substâncias? Duas. A água e o óleo. Aí, aqui, desculpa, aqui eu falei, né, a água e o clips, então é heterogênea. Aqui eu tô vendo duas substâncias, a água e o óleo, então também é heterogênea. Hétero quer dizer de diferente. Agora aqui, a maisena na água, ó, eu misturei também duas substâncias, a água e maisena. A maisena, ela tem um poder também de, conforme vai ficando em repouso, descansando, ela vai depositar no fundo. Então, vai ficar um fundo mais escuro e depois mais clarinho, tá? Então, aí, quer dizer, nesse momento, eu vou dizer que ela é heterogênea, porque eu vou estar vendo fases. Eu vou estar vendo uma parte mais escura depositada embaixo e uma parte mais clara. Mas, enquanto ela tá todinha de uniforme parecendo leite, é homogênea, ou seja, uma única coisa que eu estou vendo, como é o caso da água com o sal e o açúcar. Olha, é homogênea porque eu misturei duas substâncias, mas só estou vendo uma fase, quer dizer, uma cor que é transparente, ou ausência de cor, né? O sal também, ó, dissolveu, só estou vendo uma cor única, quer dizer, a transparência. Então, resumindo, a gente pode misturar várias substâncias, mas ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea quando ela tem um aspecto único, assim, ó, ou heterogênea, desse jeito, quando a gente enxerga o que a gente misturou, tá? Igual, por exemplo, se eu vim com a água e sal e a água e o óleo e der para uma pessoa beber, ela fala assim, não, essa daqui tem alguma coisa estranha, ou é o óleo, né? Eu não vou tomar. Essa daqui, se ela não souber o que tem, ela pode tomar porque ela não sabe, ela não está vendo nada de diferente. Então, quando a gente mistura as substâncias, elas podem ser homogêneas, não ficar parecendo nada que está dissolvido, ou heterogêneas, quer dizer, você enxerga o que está dissolvido, o que está misturado. E aí, então, quando está misturado e forma várias coisas que a gente enxerga, a gente chama de fases, tá? Eu estou vendo duas fases, a água e o clips. Estou vendo duas fases, a água e o óleo, tá? Aí agora, por exemplo, se eu for colocar aqui, ó, na água e no óleo, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 clips. Eu coloquei aqui, ó. Aí vamos lá. É uma mistura? Sim. Quantas substâncias eu coloquei aqui? 3. Água, óleo e o clips. Tá. É homogêneo ou heterogênea? Bom, eu tô vendo as coisas lá dentro? Sim, então é heterogênea. Quantas eu tô vendo? 3. O clips no fundo, a água e o óleo. Tá? Então, quer dizer, quantas coisas eu consegui enxergar na minha mistura, ela se chama heterogênea, apresentando fases, quer dizer, as coisas que eu estou conseguindo enxergar, tá? Então, isso daqui é para poder mostrar para vocês o quê? Que a gente pode ter as misturas de substâncias, as substâncias podem ser homogêneas ou heterogêneas, e a heterogênea é quando a gente enxerga o que está misturado, tá? E substância é tudo aquilo que a gente, né, tem ao nosso redor e que tem característica própria e que a gente identifica através da cor, do aspecto, tá? Do cheiro,
tá bom? Então aí é a substância. Cada substância tem as suas características próprias, né? E o sabor adequado, ok?